Ricardo, aliás, capacitismo não é legal, né? Mas, Ricardo, eu queria agora aprofundar um pouquinho mais essa discussão do capacitismo, comparando ele com algumas outras opressões, né? Que você achar interessante, porque eu, particularmente, e muitas pessoas, costumamos dividir os problemas dos explorados no capitalismo entre explorados e oprimidos, né? Não sei se você concorda especificamente com essa divisão, mas dentre os oprimidos teria aí a questão das pessoas racializadas, né, que sofrem racismo, das mulheres, vítimas do machismo, do patriarcado, dos LGBTQIAP+, enfim. E o capacitismo acaba sendo uma discussão que, por alguma razão, né, ficou muito ignorada por muito tempo. A gente ainda tem a luta manicomial, por exemplo, antimanicomial, aliás, no Brasil, em vários lugares do mundo, com força, mas ainda assim essa luta não resume exatamente o problema das pessoas com deficiência, né? Então, por isso é importante falar do capacitismo, mas também acho que é importante falar da psicofobia, da própria eugenia, que vai além da eugenia racial, da cor da pele, tem a lógica manicomial, enfim. Eu acho que existe ainda uma série de opressões a serem melhor entendidas nesse conjunto de capacitismo, psicofobia, eugenia, lógica manicomial. Você tem alguma ponderação assim para dividir melhor essas opressões? Se você quiser, eu te mando escrito aqui no chat, inclusive, para você não se esquecer, mas pode ser uma impressão mais geral também, como você lida com o problema das opressões, enfim. Certo. Né, pegando, né, essa união entre modelo social da deficiência e materialismo histórico dialético, que na verdade, né, como falei, não são temas muito separados, né, de certa forma, assim, as diferentes opressões, elas são um sintoma, né, não a causa, né. Óbvio, assim, com certeza, as opressões em relação a identidades marginalizadas já existiam antes do sistema capitalista, né, do século XVI, XVII, enfim. Mas, com certeza, várias dessas opressões ou surgiram com o sistema capitalista ou foram bastante intensificadas. Por exemplo, a própria questão de gênero, né, e sexualidade, né, no modo como a gente, né, hegemonicamente trata hoje, surgiu pelo capitalismo, né, essa diferenciação entre o que é o ser homem, o que é o ser mulher, né, também se pauta muito pelas questões dos signos masculinos, dos signos femininos, né, aquele clássico, né, a frase da Maris Alves, né, menino veste azul, menina veste rosa, basicamente essa síntese, né, esse resumo de como o sistema capitalista impõe esse definidor, né? Você, por exemplo, nascer com uma genital de determinada forma, você ser lida ou lide de determinada maneira, né? Então, né, só falando de gênero e sexualidade, com outras identidades marginalizadas, isso também se aplica. A própria questão racial. O Brasil é um país que dentro da infraestrutura do sistema capitalista foi pautada pelo uso de mão de obra escravizada, né, principalmente em relação à diáspora africana, né? Então, e com a questão da deficiência não é diferente. A questão é, como eu falei antes, tudo isso é um sintoma, né, de uma ferramenta ainda maior, né, que é a questão desse pensamento eugenista. O sistema capitalista sempre foi eugenista, por quê? Porque ele precisa que determinados corpos sejam adoecidos e enquanto outros sejam, de certa forma, entre muitas aspas, fortalecidos para a continuidade da produtividade. Por exemplo, essa pauta própria da deficiência.
se pauta muito essa busca por cura, né? Que, como eu falei, o modelo social da deficiência bate de frente em relação a isso, que é pautado pelo modelo biomédico, justamente porque quando você é um corpo com deficiência, quer dizer que você é lido pela sociedade, que você tem algo faltando, né? O modelo biomédico da deficiência se pauta a deficiência pela lesão, pela falta, né? Algo que você deveria ter, mas você não tem. Então, se busca a todo momento, né, dentro do campo da deficiência, essa cura da deficiência. Então, pegando um exemplo mais simples, né, uma pessoa cadeirante voltar a andar, né, ao invés de, por exemplo, como aponta o modelo social da deficiência, ao invés de você acessar, tornar um ambiente mais acessível, ou seja, fazer com que essas barreiras sociais diminuam para a pessoa não precisar ter muito mais dificuldades, né, dentro do sistema capitalista. Não, você propõe uma solução individual. Qual solução? Por exemplo, o exoesqueleto, né? Ou algum tipo de tratamento que faça a pessoa deixar de ser cadeirante, entre aspas. Isso é só o exemplo mais batido. Agora, quando a gente fala de deficiências invisíveis, como as próprias neurodivergências, né, o caso principalmente do espectro autista, se fomenta muito essa questão de cura, né, seja por tratamentos da área né, métodos da área da psicologia, né, como a própria análise do comportamento aplicada, ou mesmo por meio de chips, né, o Elon Musk volta e meia ele fala desse assunto, né, de chips que você implanta no cérebro para a pessoa deixar de ser, enfim, uma pessoa neurodivergente, né, ou seja, pessoa com deficiência, ou mesmo pesquisas genéticas que no final do dia, né, assim, é basicamente para posteriormente selecionar genes que façam com que não nasçam mais autistas, né? Posso até dar um exemplo disso de uma outra neurodivergência, que é o T21, né, que é mais conhecido como a síndrome de Down, que alguns países europeus, né, Islândia, um caso emblemático disso, que volta e meia sai notícia na mídia da Islândia se vangloriando por erradicar a síndrome de Down no país. Então, assim, não é uma hipérbole, né? Eu não estou aumentando, eles usam essa palavra erradicação, né? Então, justamente, né, só esses exemplos para demonstrar que tem essa busca pela cura. E por que se busca essa cura? Justamente para tornar o corpo mais produtivo para o trabalho, né? Para fazer a extração, né, cada vez maior de mais-valia. Né? Então, quando a gente fala de eugenia, a gente fala de todos esses processos. Então, não é só em relação à deficiência. Quando a gente está falando em questão de raça, de repente uma pessoa preta querer se embranquecer, né? Isso muito dado pela questão cultural, né? Da hegemonia de uma sociedade onde o branco é visto como uma pessoa de primeira classe, esse processo de eugenia, né? De tornar o corpo humano, entre muitas aspas, um corpo perfeito, né? Porque o corpo perfeito a gente sabe que é uma categoria, entre aspas, artificial e, enfim, entra em várias questões, né? Como eu acabei de falar, da questão racial, da questão de deficiência, a questão própria de gênero, porque se dependesse do sistema capitalista, não existiriam, por exemplo, pessoas trans, né? Não existiriam pessoas fora da heterocisnormatividade. Então, todas essas opressões, né? O capacitismo, o racismo, a transfobia, a homofobia, entre vários outros tipos de preconceitos, eles têm uma
eles têm um ponto em comum, essa busca pelo corpo perfeito que serve justamente pro capital, né? Para produtividade, para extração de mais-valia. Então, todos esses processos, apesar de estarem aparentemente separados, né? Uma deficiência é uma categoria, o gênero é outra, raça é outra, elas derivam da mesma ferramenta, né? Essa busca por esse corpo perfeito.